paz de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós que está aqui mais uma vez em Bible Respondes. Juntos, vamos para a nossa última lição da CPAD desse trimestre, na revista que tem por título Aviva a Tua Obra. Estamos falando sobre o avivamento espiritual por todo esse trimestre e a nossa oração é que todos nós juntos possamos ter nos renovado, mas que essa renovação não venha simplesmente a parar nesse trimestre, mas para que nós possamos continuar nos renovando dia a dia. E não somente a nós, não somente que venha parar em nós, mas para que nós possamos utilizar esse avivamento espiritual que está em nós para tocarmos outras vidas. Através dos nossos atos, através das nossas palavras, através das nossas pregações, através da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós, Ele é que vai nos usar. E se nós deixarmos, Ele é que vai transmitir todos os seus atributos através das nossas vidas, para que outras pessoas possam ver em nós os atributos de Deus. E as palavras que nós venhamos a falar sobre Deus venha a ser ouvidas por pessoas e o Espírito Santo possa trabalhar nessas pessoas e elas também possam aceitar o Evangelho, possam aceitar a Cristo e dessa forma aceitar também que o Espírito Santo entre em suas vidas. E ao entrar em suas vidas, o Espírito Santo possa transformá-los, renová-los e revesti-los com o poder que vem do alto. Vamos então dar aqui uma pequena passagem em tudo o que nós vimos durante esse trimestre. O que é que nós acompanhamos desde a lição 1, estamos hoje adentrando a nossa lição 13. Aviva, Senhor, a Tua Obra é a nossa lição 13 do dia 26 de março de 2023. E nós passamos por esse trimestre. Aviva a Tua Obra foi composta por 13 lições chamadas Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Na lição 1, nós vimos o avivamento espiritual. Essa é a única lição que não tem aí para você fazer o acompanhamento conosco, mas com certeza você tem a lição, você tem a revista, e se você também não tem, você pode estar procurando outras gravações que tem sobre o avivamento espiritual. O que foi falado? O que é o avivamento espiritual? Qual é a definição? Como é a aplicação do avivamento espiritual nas nossas vidas? Na lição 2, que você já pôde acompanhar conosco aí, se você não teve ainda a oportunidade, você pode estar voltando aí, procurando nos nossos vídeos, nas nossas gravações, você vai encontrar aí o avivamento no Antigo Testamento. Foi a nossa lição 2, que fala sobre o que? Qual era a forma do avivamento acontecer no Antigo Testamento? Deus usava os profetas e aí também usava ali os reis para que esse avivamento pudesse ser efetuado dentro do Antigo Testamento. O avivamento no Novo Testamento foi a nossa lição 3, que foi como ocorreu, qual é a forma do avivamento no Novo Testamento. Nós vimos ali o Espírito Santo descendo sobre a igreja, então, e essa era a forma que foi feita o avivamento no Antigo Testamento. O ministério avivado de Jesus foi nossa lição 4, e nessa lição nós vemos como ou qual avivado era o ministério de Jesus. Por quê? Porque era pelo Espírito Santo. Toda a sua vida foi pelo Espírito Santo. Na lição 5 nós vimos o avivamento na vida da igreja. Como que o avivamento ocorreu na vida da igreja? Isso nós estamos ali acompanhando no livro de Atos, porque através do Espírito Santo agora, a igreja ela começa a crescer, avivada pelo Espírito Santo. Na lição 6, nós vimos o avivamento no ministério de Pedro. Aqui, muito importante que nós vimos dois Pedros. O Pedro anterior e o Pedro posterior, ou seja, o Pedro antes do avivamento e o Pedro depois do avivamento. Na lição 7, a partir agora dos apóstolos, o Espírito Santo ele continua agindo na vida da igreja. E Estevão, cheio do Espírito Santo agora, ele é martirizado. Mas ele não deixa de seguir a Cristo. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo com ele, que o ajudou mesmo na hora da sua morte. O avivamento espiritual no mundo foi a nossa lição 8, onde nós vemos como se deu o avivamento espiritual no mundo, ou como Deus utilizou homens, agora avivados pelo Espírito Santo,
inspirados por Deus a trazer o avivamento para o mundo. Isso numa época, numa era pós-apóstolo. Na lição 9, nós vimos o avivamento pentecostal no Brasil. Nessa lição, nós vimos a origem do pentecostalismo no Brasil. Como que se deu? Que homens Deus usou para trazer esse pentecostalismo para o Brasil? Um pentecostalismo que começou ali nos Estados Unidos, a história pentecostal começou ali nos Estados Unidos e veio para o Brasil através de homens inspirados pelo Espírito Santo, a qual aqui abriram igrejas que aceitavam os presentes, os dons espirituais. Na lição 10, trouxemos o avivamento na vida pessoal. Agora que o pentecostalismo chegou, nós aceitamos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida pessoal, em todos os aspectos da nossa vida. Isso é o que foi passado na lição 10. Na lição 11, trazemos o avivamento e a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é apregoar as boas novas. E para isso, ela tem que ser uma igreja avivada. A igreja cresceu porque ela foi avivada pelo Espírito Santo. Na lição 12, que foi a nossa última lição, que nós colocamos na semana passada, foi Vivendo no Espírito. Como nós podemos viver no Espírito? Como nós conseguimos viver no Espírito? A luta da nossa carne contra o Espírito, a nossa luta diária. Vivendo no Espírito é uma lição de vida, é uma lição para todos os nossos dias aqui na Terra. Hoje, na lição 13, nós estamos trazendo a lição Aviva, ó Senhor, a tua obra. É uma lição que nós oramos. Essa lição é uma oração, é um pedido para que Deus continue avivando a sua obra no meio de nós, em nossos dias, em nossa era, em nosso tempo. Nessa lição de hoje, Aviva, ó Senhor, a tua obra, em que nós vamos pegar a clássica oração de Abacuque para entender esse pedido, essa oração agora em forma de cântico, onde o profeta, ele clama a Deus. Ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas nós não vamos pegar simplesmente um texto-chave. Nós vamos adentrar em toda essa oração de Abacuque, para que nós possamos entender o texto e o contexto do versículo, para ver como é que Abacuque estava pedindo essa renovação que nós estamos no meio dos anos, entre os anos. Como é que essa oração foi elevada a Deus em forma de cântico pelo profeta Abacuque? Vamos ler agora, então, o nosso texto áureo, vamos ver nossa verdade prática, para depois nós adentrarmos na nossa leitura bíblica, para que nós possamos entender o contexto da oração de Abacuque. O texto áureo diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A verdade prática é muito importante nós comentarmos sobre ela. Por quê? Porque quando dizemos verdade prática, é uma verdade imutável e que nós devemos praticar. Então, é verdade imutável que é vontade de Deus avivar as suas obras nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Mas não é só nesses últimos dias. Na verdade, a vontade de Deus é que nós vivamos avivados. A realidade é que Deus quer que nós demos lugar ao seu Espírito para que Ele nos conduza. E todas as vezes que nós estamos falando sobre avivamento espiritual, nós estamos falando sobre ser usado pelo Espírito Santo. E ser usado pelo Espírito Santo é você dar lugar para o Espírito Santo. Nós não temos vontade quando nós colocamos a nossa vontade na vontade de Deus. Nós não temos livre-arbítrio quando nós dizemos que nós somos servos de Deus.
quando nós aceitamos a Jesus como Senhor nas nossas vidas, nós perdemos a nossa vontade. Nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Por que perdemos? Não é que nós simplesmente perdemos. Nós demos o nosso livre-arbítrio para Deus. Nós agora dizemos: o meu livre-arbítrio, a minha vontade, é a tua vontade. É o teu Espírito Santo que está em mim que me conduz e que me guia. Então a vontade de Deus é que nós possamos viver a nossa vida diariamente avivada, diariamente renovada até que Jesus volte. A vontade de Deus é que esse Espírito dele, que agora reina em nós, nos conduza nos passos e caminhos certos, na santidade que ele é, nos atributos que ele é. E desta forma, só tem um caminho para nós. Só tem um final para nós. E qual é esse final? É entrar no reino celestial. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois pulamos do versículo 16 até o versículo 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram aos meus lábios. Entrou a podridão aos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A maioria das vezes que ouvimos falar sobre o livro do profeta Abacuque, que é um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, que dá para ler em muito menos de 30 minutos, nós ouvimos na maioria das partes falar sobre o avivamento espiritual, que é citado no versículo 2 do capítulo 3, ou então os pregadores vão diretamente no versículo 17. Ainda que tudo falte, eu me alegrarei no Senhor. Mas o livro de Abacuque, se nós o trilharmos, nós vamos ver o qual importante e o qual admirável esse livro é. Porque nós podemos dividir esse livro nos 3 capítulos em 3 partes. O primeiro capítulo, que é o peso que Abacuque sentiu, a carga que ele sentiu, porque como um profeta de Deus, como um ministro de Deus, o profeta Abacuque agora, ele vê o seu povo sendo castigado por uma nação que não conhecia Deus. Deus agora usando os caldeus para corrigir os judeus. Abacuque não sentiu peso ao ponto de ele clamar a Deus, perguntar a Deus. E perguntar se Deus não tinha misericórdia do seu povo, sofrendo na mão de um povo ímpio. E no capítulo 2, agora nós vemos a visão do profeta, a visão de Abacuque, aonde Deus agora mostra o seu poder, mostra as suas maravilhas através de uma visão. E no final agora do versículo 2, diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele todos os povos. Imagina a autoridade. Deus está no seu templo e diante dele todos se calam. Não há questionamento, não há perguntas, não há afirmações, não há dúvidas. Todos se calam diante da presença de Deus.
E com isso chegamos no capítulo 3, onde agora o profeta Abacuque faz uma oração. E não foi simplesmente uma oração comum, foi uma oração em forma de canto, ao som de um instrumento musical que se chamava sigionote. Em português, muito conhecido como siginote. Siginote era um instrumento musical, e ao som desse instrumento musical, Abacuque faz então uma oração. E essa oração não era simplesmente uma oração, era uma oração em forma de canto, e um canto triunfal. Um canto de vitória, entusiástico. E é esse entusiasmo que ele mostra nessa oração. No versículo 2, ele diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua obra e temi. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Adonai, ou Senhor, eu ouvi o relato sobre ti. Adonai, Senhor, eu estou aterrorizado com os teus atos. Era isso que ele estava dizendo quando ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Em outras palavras, ele estava dizendo isso: eu ouvi os teus relatos e estou aterrorizado. E no mesmo versículo ele continua: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em outras palavras, ele estava dizendo que traze a vida a tua obra em nossa era. Torna-a conhecida em nosso tempo. Ou seja, a tua obra que tu operaste no passado, traze para a nossa era. Traze para o nosso tempo. Torna conhecida no tempo que nós estamos vivendo. É por isso que nós usamos esse versículo para dizer: aviva a tua obra. Traz o avivamento. Aviva as nossas vidas. Mas na verdade aqui o profeta estava dizendo exatamente isso. Toda obra que tu fizeste no passado, torna a realizar em nossos dias. A nossa oração para o avivamento é: todo o avivamento que tu operaste no passado, no tempo dos apóstolos, também opera em nossos dias. Tudo que teu Espírito Santo operou no meio da igreja, entre os discípulos e mesmo depois, utilizando homens que foram avivados, faz conhecida, faz notória nos nossos dias de hoje. Essa foi a oração do profeta, o começo da oração do profeta. Foi pelos atos de Deus, pelas obras que Deus praticou, pela mão de Deus operando, é que ele estava aterrorizado. Mas ele diz: essas tuas obras grandes que tu operaste, traz para nossos dias de hoje. Opera no nosso meio, nos dias atuais. Opera nos nossos tempos. E é a oração que nós temos que elevar a Deus. A operação das maravilhas por Jesus e pelos discípulos de Jesus traz também para os nossos tempos atuais, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, o mesmo Espírito Santo que operou na vida dos apóstolos, o mesmo Espírito Santo que operou na vida da igreja, para o crescimento espiritual da igreja, é o mesmo Espírito Santo que está no nosso meio, que está na nossa vida. Então, as mesmas obras que foram operadas, elas podem ser operadas, podem ser trazidas de volta para os dias atuais. Mas para isso, nós temos que aceitar o avivamento de Deus. E no mesmo versículo ele diz: na tua ira, lembra da misericórdia. Ou seja, nos tempos que nós estamos passando, onde nós vimos só pecado, contaminação, onde nós vimos as iniquidades aumentando, a ira de Deus, obviamente, vai só aumentando, enquanto o pecado também está aumentando. O pecado aumenta, a ira de Deus aumenta também. E na ira de Deus,
é onde o profeta pede: lembra-te que tu é misericórdia. Que tu é misericordioso. Nos tempos atuais que nós estamos passando, é o que nós temos que pedir também para Deus. Na tua ira, que tu está irado contra nós, porque nós temos pecado, lembra que tu é misericordioso. Do versículo 13 ao versículo 15 agora, ele começa a descrever as maravilhas de Deus. E ele começa dizendo: Deus vem de Temã, o santo do Monte Pará. E ele ali vai descrevendo maravilhosamente Deus e as suas obras. E aí ele diz no versículo 16 que quando ele ouviu tudo isso, ele tremeu, ele estremeceu, suas pernas bambearam e não se achou força no seu corpo. De tão grande que as obras de Deus eram, de tão grandioso era o esplendor da majestade divina. E é por isso que no versículo 17 ele vem com esta afirmação, aonde ele diz assim: pois, mesmo que as angústias me cercam, que de tribulações a minha vida se acometa, mesmo que de tudo ruim aconteça, eu vou exultar em Deus. Eu vou me alegrar no Criador, porque Ele é a minha salvação. É Ele que me salva de todas as angústias, de todas as tribulações. É Ele que me dá força para transpor até o próprio monte. Era isso que ele estava dizendo. Eu sei que o Senhor está trazendo a correção para o teu povo. Eu sei que as angústias vão cercar-nos, as tribulações vão nos acometer, nós vamos ver montanhas na nossa frente. Mas eu vou me exultar em ti, porque o Senhor é que me salva de todas elas. E com a tua força, eu transponho qualquer montanha que apareça diante de mim. Esse é o contexto da oração do profeta Abacuque. E que assim nós possamos dizer a mesma coisa. Revestido pelo teu Espírito Santo, eu não temo mal algum. Cheio do teu Espírito, eu transponho qualquer monte. Pelo teu Espírito Santo, com o teu Espírito Santo, eu não temo nem a morte. Essa será a nossa oração, enquanto nós aceitarmos que o Espírito Santo de Deus nos conduza enquanto nós estivermos aqui na terra. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da Igreja. Hoje nós estamos vivendo em um tempo talvez até pior do que o tempo em que Abacuque viveu. O profeta Abacuque viu a iniquidade se apoderando do povo que ele vivia, no meio do povo em que ele estava. E parecia que Deus não estava se importando com a iniquidade, ou seja, Deus não estava olhando para a iniquidade. E contra a iniquidade, o que Deus estava agora é deixando que o povo sofresse na mão dos seus inimigos. Como um atalaia de Deus, como um ministro de Deus, o que ele podia fazer era clamar e perguntar a Deus o porquê de que Deus não estava fazendo nada, ou que parecia que Deus não estava fazendo coisa alguma. O que ele podia fazer era clamar pela iniquidade do povo, porque ele era um atalaia, ele era um ministro. No tempo que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos vendo. A iniquidade se apoderando do povo. Coisas praticadas que nunca se viu
ser praticadas em tempos passados. Onde nós, igreja, nós vemos mesmo a iniquidade aparecendo dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E o que nós podemos fazer é o quê? É clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia quando a sua ira se acender. Quando a sua ira se acende, Ele tem misericórdia de nós. E nós devemos que clamar a Ele, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor. E o Espírito Santo de Deus é que age no meio do seu povo. Vamos clamar nesses dias de hoje, para que nós possamos ter um avivamento iniciando dentro da nossa vida pessoal, no lugar que nós estamos, na igreja que nós congregamos, para que esse avivamento possa se expandir. É o único modo, é a única coisa que nós podemos fazer. E é o único modo de esse povo receber a Jesus e deixar o seu pecado e de praticar essas iniquidades. Não existe outra solução a não ser nós dobrarmos os nossos joelhos, termos coragem de anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que é a transformação de vida, para que vidas possam ser transformadas. Isso é o verdadeiro avivamento espiritual. No tópico 1, o clamor pelo avivamento, nós trazemos 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Diante de todas essas iniquidades, diante de todos esses pecados, da violência que acarreta, às vezes parece que Deus se cala. Porque nós vemos a violência sendo cometida até diante dos servos de Deus, do povo de Deus. Era o que estava acontecendo ali em Israel. A violência no meio do povo de Deus, que era o povo de Israel. Hoje nós, como povo de Deus, como Israel de Deus, que fomos enxertados, nós vemos as mesmas coisas acontecendo. E o que o profeta fez foi o quê? Clamar a Deus, perguntar a Deus, indagar a Deus o porquê. O clamor ao avivamento começa aí. Ao clamar a Deus, perguntar a Deus por que o Senhor não tem nos respondido, por que o Senhor não tem nos dado uma resposta para nossas perguntas. Existe um porquê. E nós devemos começar o nosso avivamento espiritual perguntando a Deus por quê. A aparente indiferença de Deus, é o segundo subtópico, diz: não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra. Conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Parece, não parece, que Deus se cala? Parece que às vezes nós passamos por tantas angústias, por tantas tribulações, e Deus não nos está ouvindo. Nós vimos os crimes só aumentando, a violência só
aumentando, os povos se depravando. A iniquidade chegou a tal ponto que pessoas se dizem servos de Deus, mas fazem coisas muito pior do que as pessoas que não se dizem servos de Deus. O cristianismo se tornou comum. O evangelho se tornou uma simples palavra. Não é mais uma boa nova. É simplesmente uma velha palavra. E então, o que fazer? Primeiro, clamar a Deus e perguntar o porquê. E depois, irmos no fundo do nosso alma e reconhecer que nós temos pecado, assim como nós vemos no Velho Testamento. E vemos que Esdras, ao orar a Deus e clamar a Deus, ele diz: nós temos pecado. Nós temos pecado. Não deixar de nos incluir e ver que nós somos pecadores. Mas aí nós vamos ver que Deus não tem sido indiferente para tudo isso. Deus vê sim a iniquidade aumentando. Deus sempre viu. E Deus sempre fez justiça. Pode não ser no tempo que nós estamos esperando. Pode não ser na era que nós estamos vivendo. Mas o dia chegará em que a misericórdia que Deus é dará lugar à justiça que Deus também é e nunca deixou de ser. E agora, na sua justiça, Ele vai operar a sua ira. E Ele vai derramar do seu cálice. Ele vai punir todos aqueles que não querem receber a sua palavra. Não há indiferença. Há apenas o tempo de Deus. No subtópico 3 temos a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Quando nós perguntamos a Deus por quê, Ele já tem uma resposta coerente à nossa pergunta. Ele já tem uma resposta pronta. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. No nosso pecado, durante o tempo que nós estamos pecando, Deus está se irando, porque Deus abomina o pecado. Devemos colocar isso bem patente à nossa visão. Que Deus abomina qualquer pecado. Todos os pecados são abomináveis diante de Deus. Deus não suporta o pecado. Quando nós pecamos, seja qualquer pecado que nós cometemos, Deus se ira, porque Ele abomina o pecado. Ele não quer ver o pecado em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós, então Ele não pode conviver com o pecado. E quando Deus se ira, é onde nós devemos lembrar do nosso pecado, nos arrepender, para que Deus, na sua ira, possa se lembrar da sua misericórdia. É isso que nós clamamos, para que Ele não nos destrua, porque se fosse por nós apenas, nós não existiríamos. Nós seríamos consumidos. Mas a misericórdia que Deus é a causa que nós não somos consumidos. Então, na pergunta do porquê, vem a resposta. E o profeta, ele perguntou a Deus, esperando talvez uma resposta diferente daquela que ele estava
querendo ouvir. E ao ele perguntar, Deus, tu tem visto a iniquidade do teu povo e tu não tem respondido o meu clamor? Por que isso tem acontecido? Deus então fala, cria um outdoor. Coloca bem grande para que o povo possa enxergar. Mesmo aquele que estiver correndo, ele vai conseguir ler. E ele disse assim, o iníquo, ele se incha, porque o seu coração não é justo. Mas o que é justo viverá pela fidelidade em Deus. Coloca essa visão bem grande, para que todo aquele que mesmo passar correndo, sabe aquele que não tem tempo de ler as Escrituras, sabe aquele que não tem tempo pelos seus afazeres de dia? Então escreve bem grande. Coloca de uma maneira bem clara para que eles possam compreender. O iníquo, ele se incha, porque o seu coração não é justo. Mas quando nós aceitamos a Cristo e damos lugar para que Ele nos transforme, agora nós estamos justificados por Deus. E assim nós vamos viver com a nossa fidelidade pela fé que nós temos no Filho de Deus. A resposta de Deus para nós é essa. Simples e clara. O tópico 2, temos o avivamento pela palavra. No subtópico 1 diz, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Quando nós perguntamos, é porque nós estamos esperando uma resposta. Mas quando nós queremos então obter uma resposta, o que nós devemos fazer é o quê? É calar para ouvir. Porque Deus só vai falar conosco quando nós calarmos e demos ouvido à voz de Deus. Vou agora ouvir a palavra de Deus. O profeta Abacuque, quando ele clamou a Deus e perguntou a Deus, ele disse assim, eu agora vou subir no lugar forte, vou me colocar de guarda, vou subir na fortificação e vou esperar para ver o que Deus vai falar no meu intermédio. É o que está ali no versículo 1 do capítulo 2. Jó chegou a um ponto que, quando Deus começou a falar com ele, ele falou, eu vou te fazer perguntas e você vai me responder como uma. E Jó diz assim, eu sou iníquo. O que eu vou te responder? A minha mão, eu tapo a minha boca. Eu falei uma vez, mas não tenho respostas. 2 vezes, mas não direi mais nada. Porque agora é o Senhor que está falando. E o que eu quero fazer é somente ouvir a tua palavra. Então, Deus está falando. E o que eu tenho que fazer? Eu agora ouço a sua voz. E como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus? É na oração. É na leitura da Bíblia. É no nós mortificarmos a nossa carne. Desta forma, é somente aí que nós podemos ouvir a voz de Deus falando conosco. Subtópico 2 diz, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo.
Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Abacuque disse assim: Adonai, ouvi os relatos sobre ti. Ouvi sobre todas as obras que tu tens feito. Ou seja, ouvi a tua palavra. E eu estou aterrorizado com os teus atos. O terror caiu sobre mim. Porque os teus atos são muito grandes. O salmista, no Salmo 112, ele disse assim: quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo a Deus. Não é ter pavor a Deus. Temer ao Senhor é obedecer a Deus. Tê-lo como Senhor. E saber que nós somos servos. Saber que Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz. Temer ao Senhor é obedecê-lo. Quando nós assim fizermos e quando nós assim fazemos, nós estaremos sendo avivados. Nós estaremos sendo felizes, porque nós tememos a Deus. Subtópico 3 diz: o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Quando nós colocamos nossas vidas para ser guiada por Deus, nós entregamos o nosso ser para o Espírito Santo que está em nós. Dessa forma agora, nós aceitamos a direção de Deus, nós obedecemos a sua palavra, nós corrigimos o nosso erro e nós então temos esperança, fé e otimismo para o que vem adiante. Porque o nosso caminho está diante de Deus. Os nossos caminhos agora são os caminhos de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus guiando a nossa vida. Então, o avivamento pela palavra, o clamor pelo avivamento, ele começa aí. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nossos dias. Mostra tudo aquilo que aconteceu no passado nos dias atuais. E que começa, primeiramente, dentro do meu ser. Dentro da minha vida. Esse deve ser o nosso clamor pelo avivamento nos dias que nós estamos passando. No tópico 3 temos avivamento, questão de vida ou de morte. Subtópico 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. É muito fácil, quando nós vemos a iniquidade do povo aumentando, quando nós vemos o povo se perdendo, nós clamar por justiça. Isso é comum, porque nós somos seres humanos.
E começa de mim. Quando eu vejo um crime hediondo, uma violência sem tamanho, a primeira coisa que eu penso é na justiça. Algo tem que ser feito para essa pessoa pagar. Deus deveria ser um Deus tão justiceiro para punir esse malfeitor. Mas o que eu me esqueço, o que nós esquecemos, é da misericórdia de Deus. E por que eu digo isso? Porque assim como aquele criminoso, malfeitor, cometeu aquele crime hediondo, que para Deus é um pecado, que para Deus é uma coisa má, que em Deus desperta a sua ira, do mesmo modo quando eu minto, quando eu omito, quando eu não ajudo o meu próximo, quando eu esqueço de praticar o amor, quando eu esqueço a bondade, quando eu pratico um pecado, Deus também se ira. E nesse momento eu não penso na justiça, eu penso na misericórdia. É a mesma coisa que nós devemos clamar pelo mundo iníquo. Quando nós vemos essas iniquidades, esses pecados abomináveis, essas abominações que acontecem, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus sobre aquelas vidas. Por quê? Porque é o diabo que está vencendo. E nós não podemos deixar que ele vença. Nós não podemos deixar que ele ria. Porque para ele, isso é tudo de bom. E se aquela pessoa, ela permanecer naquele pecado e ela morrer naquele pecado, é o diabo que vai estar vencendo. Então, nós devemos parar um pouco e clamar pela misericórdia de Deus que alcance aquela alma, que alcance aquela vida, para que pessoas possam ser usadas. Nós podemos ser usados. E podemos ir ali e anunciar o Evangelho. E aquela pessoa possa então se converter dos seus maus caminhos e viver. Porque senão, nós devemos deixar bem claro para ela que as suas obras a condenarão e a levarão à morte e morte eterna. As misericórdias de Deus é que devem ser clamadas para vir antes da justiça de Deus. No subtópico 2 diz: Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Na lição passada, tratamos sobre os atributos de Deus. Falamos sobre como viver em espírito. E é quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, ele reflete em nós os atributos divinos. E um dos atributos divinos é o que? A misericórdia. Deus é misericordioso. Deus não tem misericórdia. Deus é misericórdia. O profeta Jeremias, usado por Deus, avivado pelo Espírito Santo, ele diz: as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que não tem fim? Porque Deus não tem misericórdia, Deus é misericórdia. E assim como ele é eterno, as suas misericórdias são eternas. Ele é misericórdia.
Não devemos inverter os fatores. Misericórdia não é Deus. Deus é misericórdia. Ele é misericordioso. Subtópico 3 diz: clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo ser cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, lembra-te da misericórdia. Estamos vivendo em dias atuais difíceis, problemáticos para a igreja, porque nós vemos que o que é pecado, e não sou eu dizendo, não é um ministro dizendo, não são os pastores ou sacerdotes dizendo. É a Bíblia que nós temos como palavra de Deus dizendo: isso é pecado. E quem tais atos pratica não entrarão no reino de Deus. Nós estamos em tempos que o que é norma divina está sendo desnormalizado. E não somente por pessoas ou por grupos, mas mesmo pelos países em que vivemos. Tempos em que parece que nós devemos estar calados e nós não podemos apregoar contra o pecado. Mas nós devemos lembrar que não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. E qualquer pessoa que acredita em Deus e acredita que Ele existe e que Ele faz conforme Ele quer e o aprove, isso aqui é a palavra dele. Se eu não quero seguir o que está escrito aqui, então eu tenho que seguir qualquer outro Deus. Existem muitos deuses. Os romanos, os gregos, têm um panteão de deuses. Pode seguir qualquer um deles. E assim, pode fazer qualquer coisa que eles aceitam que seja feito. É simples e é fácil. Agora, para aqueles que acreditam que há um Deus no céu, esse Deus só é pregado e crido por causa da Bíblia. É porque está aqui. Não são os deuses do panteão. Quer fazer o que bem entende? Aceita o Deus do panteão. Agora, se você diz que acredita em Deus que está no céu, ele tem os seus princípios estabelecidos e padronizados. Suas normas não podem ser quebradas. Então, quando eu digo que qualquer pecado vai ser punido por Deus, porque é Ele que diz que não aceita, e qualquer que tais atos praticam não vão entrar no céu porque é o que Ele deixa escrito, isso é somente para aqueles que acreditam em Deus que está no céu. Tudo e qualquer pecado está definido, seja desde uma mentira até um assassinato, idolatria, perversidade, sodomitas. A esses não entrarão no reino dos céus. E de novo, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Então é muito simples. Se você acredita que exista um céu e quer entrar nesse céu, é só seguindo a Bíblia. De outro modo, você pode ir para o Hades, você pode ir para qualquer lugar
aonde os deuses do panteão aceitam, se é que eles existem. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Nossa conclusão é essa: o clamor pelo avivamento espiritual nos dias que estamos vivendo. E no tempo de iniquidade que estamos passando, que a misericórdia de Deus possa cair sobre todos. Isso inclui a nós. Deus vos abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor esteja realmente morando dentro de cada um de nós, para que nós possamos viver avivados pelo Espírito Santo.